Eu sei que parece inofensivo. A gente acorda, toma café, senta na frente do computador e quando percebe já se passaram muitas horas. Você quase não se levantou. Talvez só tenha ido ao banheiro ou buscado um café. Aí termina o expediente e vai descansar, sentado de novo. No sofá, vendo série, vídeo, jogando, rolando o feed do celular. É assim com quase todo mundo. Mas é aí que mora o perigo que ninguém vê chegando. O sedentarismo está acabando com os seus rins todos os dias, sem você notar. Você já parou para pensar quanto tempo passa sentado por dia? A maioria das pessoas subestima. Dizem 4 ou 5 horinhas, mas somando trabalho, transporte, refeições e lazer, passa fácil de 8 horas. Um estudo de 2019, com mais de 100 mil adultos, mostrou que isso já aumenta em 13% o risco de precisar de hemodiálise. Isso quer dizer que só pelo fato de passar o dia sentado, seus rins podem estar sendo destruídos lentamente, mesmo com exames normais e sem dor. Quando ficamos parados por muito tempo, o fluxo de sangue para os rins diminui. A microcirculação renal fica comprometida e isso causa microalbuminúria. Além disso, o sedentarismo ativa hormônios como angiotensina 2 e aldosterona, aumenta a inflamação e eleva a pressão arterial. Tudo isso junto cria o cenário perfeito para a perda da função renal. Já sentiu as pernas pesadas no final do dia, mesmo sem esforço? Já ficou dias sem praticar nenhuma atividade, além de ir do sofá para a cadeira? Então talvez você esteja enfraquecendo seus rins sem perceber. Muita gente diz: mas doutor, não tenho tempo para a academia, tenho filho pequeno, 2 empregos e estudo à noite. E eu entendo perfeitamente. Mas não se trata de virar atleta. Trata-se de interromper o ciclo da inatividade constante, de colocar o corpo em movimento ao longo do dia. Não precisa de esteira nem de personal trainer. Precisa de atitude. A cada hora sentado, levante-se por 3 a 5 minutos e se movimente. Suba escadas, caminhe até a cozinha. Desça 2 pontos antes do ônibus. São atitudes simples que cabem até na rotina mais corrida. Estudos mostram que 250 minutos semanais de atividade leve a moderada já reduzem muito o risco de doença renal crônica. Mas mesmo que isso seja muito, comece com o que for possível. Um passo de cada vez, literalmente. O corpo sente, os rins sentem e agradecem. Muitos me dizem que após uma semana de movimento, se sentem com mais energia, dormem melhor, têm menos inchaço nas pernas e até melhoram o humor. Eu gosto de comparar os rins a filtros de aquário. Sem circulação vira um caldo tóxico. Seu corpo é igual. Sem movimento, o sangue não filtra direito. É por isso que esse hábito de se movimentar não é um luxo. É uma necessidade fisiológica. E eu sei que mudar não é fácil. Mas sabe o que é ainda mais difícil? Passar horas conectado a uma máquina de diálise, 3 vezes por semana, por anos, por algo que poderia ter sido evitado com o simples gesto de levantar da cadeira. Então me responda agora. Você vai esperar o aviso vir de um exame alterado ou vai começar hoje a fazer pequenas pausas, levantar, se alongar e proteger seus rins com atitudes simples? Levante-se, mexa-se. Faça isso por você, pelo seu futuro. Seus rins não podem pedir socorro em voz alta, mas eles agradecem cada vez que você escolhe se movimentar. Você já percebeu como os momentos mais automáticos do nosso dia são justamente aqueles que mais nos colocam em risco? Quando você acorda atrasado e joga uma colher, ou 2, de açúcar no café sem pensar. Quando vai almoçar e já começa a salgar a comida antes mesmo de provar. Quando o churrasco de domingo vira uma rotina de quinta a domingo, porque afinal é só um pedacinho. Pois é, são esses hábitos alimentares tão pequenos, tão rotineiros, que aos poucos vão construindo uma armadilha silenciosa para os seus rins. Hoje em dia, a alimentação da maioria das pessoas não é pensada, é impulsiva. E, infelizmente, muitos dos alimentos que a gente consome sem nem se dar conta estão sobrecarregando os rins todos os dias. O excesso de sal, açúcar e proteína animal, principalmente carne vermelha, está entre os maiores vilões da função renal. E eu não estou exagerando. Existe um consenso entre nefrologistas e nutricionistas no mundo inteiro de que esses 3 componentes, consumidos de forma exagerada e contínua, são combustíveis para a inflamação crônica, hipertensão
e sobrecarga renal. Vamos começar pelo sal. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 5 gramas de sal por dia, o que equivale a apenas uma colher de chá rasa. Sabe quantas pessoas realmente respeitam esse limite? Quase ninguém. Porque a gente esquece que o sal não está só no saleiro. Ele está escondido em molhos prontos, embutidos, pães de forma, biscoitos, queijos, caldos industrializados. Até refrigerante zero tem sódio. Então, mesmo quem acha que consome pouco sal, pode estar ultrapassando o limite diariamente sem perceber. E o problema não é só a pressão alta, que por si só já destrói os rins com o tempo, mas o efeito direto do sódio sobre o sistema renal. Quando você consome sal em excesso, seus rins são obrigados a trabalhar mais para eliminar o excesso. Isso aumenta a retenção de líquidos, eleva a pressão nos vasos renais e favorece o desenvolvimento da doença renal crônica. Já vi pacientes jovens com rins comprometidos, sem histórico familiar, sem diabetes, mas que viviam à base de macarrão instantâneo, salgadinhos e refeições congeladas. Agora vamos falar do açúcar. E não precisa ser diabético para o açúcar afetar seus rins. Muita gente se engana achando que só quem tem diabetes deve se preocupar, mas não é bem assim. O consumo frequente de açúcar refinado leva ao aumento da resistência à insulina, e esse é o primeiro passo para desenvolver síndrome metabólica, obesidade e, eventualmente, diabetes tipo 2. Todos esses fatores estão ligados diretamente à progressão da doença renal crônica. Além disso, o açúcar em excesso aumenta o ácido úrico, o que pode provocar pedras nos rins, além de gerar um estado de inflamação silenciosa que danifica os filtros renais com o passar do tempo. Já atendi inúmeros pacientes com alterações renais nos exames e, quando investigamos o estilo de vida, descobrimos uma verdadeira dependência de doces, refrigerantes, sucos artificiais e lanches industrializados. E a pergunta sempre vem: mas doutor, é só um docinho no final da tarde, pode fazer tão mal assim? Pode. E faz. Agora talvez a parte mais polêmica: a proteína de origem animal. Sim, carne vermelha, embutidos, excesso de frango e até aquele whey protein tomado sem necessidade. A proteína, quando consumida em excesso, gera uma carga de resíduos nitrogenados que os rins precisam eliminar, e isso pode acelerar a progressão para insuficiência renal, mesmo sem sintomas. Antes que alguém diga: mas doutor, proteína é importante. Sim, é. E eu mesmo recomendo o consumo adequado, mas há diferença entre o necessário e o excesso inconsciente. Especialmente quando a proteína vem quase exclusivamente de fontes animais. Já vi pessoas com insuficiência renal que comiam carne vermelha todos os dias e ainda tomavam whey sem precisar. Resultado: rins sobrecarregados, exames alterados e uma corrida contra o tempo para preservar o que ainda restava da função renal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes por semana você come carne vermelha? Você se vê colocando açúcar no café quase sem pensar? Você costuma comprar produtos com rótulos que nem lê? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, isso não é motivo para culpa, é um alerta, um ponto de virada. Aliás, você já ouviu falar no caso do Luís Rey, um cantor latino famoso nos anos 90? Durante anos ele manteve uma dieta com muita carne e bebidas com açúcar. Quando descobriu que seus rins estavam comprometidos, já era tarde demais. A doença avançou rápido e ele passou os últimos anos entre diálise e internações. Por outro lado, há exemplos de pessoas que reverteram o quadro mudando a alimentação. O Bill Clinton reformulou a dieta após um problema no coração, priorizando vegetais e cortando processados. O resultado? Melhora dos parâmetros metabólicos e renais, mais energia e envelhecimento com qualidade. E agora eu quero te propor um desafio. Que tal experimentar 7 dias com menos sal, menos açúcar e menos proteína animal? Comece aos poucos. Troque o sal por ervas, substitua o açúcar por frutas, reduza a carne vermelha para 2 ou 3 vezes na semana e adicione feijão, lentilha e castanhas. Observe seu corpo reagir. Você pode se surpreender com os efeitos. A sua saúde não depende de remédio milagroso. Ela começa no seu prato, nas suas escolhas,
nas atitudes diárias. Seus rins trabalham por você 24 horas por dia. O mínimo que você pode fazer é retribuir com cuidado. Pergunte-se sempre: isso alimenta ou sobrecarrega meus rins? A resposta pode mudar a sua vida. Você já parou para pensar o que acontece com seu corpo quando você dorme mal? A maioria das pessoas associa o sono ao descanso, mas ele vai muito além disso. É um momento fundamental para o equilíbrio do corpo e recuperação do organismo. Dormir bem é um processo fisiológico fundamental. E quando você negligencia esse processo, os primeiros a sofrerem são seus rins. É estranho pensar que uma noite mal dormida pode ter impacto direto na função renal, mas tem, e não é pouco. A privação de sono gera uma série de reações em cadeia que afetam a saúde dos seus rins de forma profunda e muitas vezes irreversível. E o pior é que quase ninguém faz essa conexão. Já atendi centenas de pacientes com cansaço constante, pressão alta, edema nas pernas, exames alterados. E quando investigamos a fundo, descobrimos um padrão. Dormem mal há anos. Quando você dorme pouco ou dorme mal, seu corpo entra num estado de alerta permanente, como se dissesse: algo está errado. Prepare-se para o perigo. Nesse estado, ele começa a liberar cortisol e adrenalina, dois hormônios do estresse que elevam a pressão arterial, aceleram os batimentos cardíacos e aumentam a retenção de líquidos. E adivinha quem é responsável por filtrar todo esse excesso de pressão e toxinas no seu corpo? Exatamente, seus rins. É como se toda vez que você dormisse mal, colocasse seus rins para correr uma maratona, enquanto eles pedem descanso. E isso dia após dia, semana após semana. Com o tempo, esse estresse constante gera inflamação crônica, formação de microcicatrizes nos tecidos renais e uma queda gradual, mas contínua, da função renal. E não é só isso. Dormir mal também bagunça totalmente o seu metabolismo. Já reparou como depois de uma noite mal dormida, você sente mais fome, geralmente por coisas pouco saudáveis? Isso acontece porque a falta de sono altera os hormônios que controlam a saciedade e a fome, como a leptina e a grelina, e o resultado é que você acaba comendo mal, ganhando peso e desenvolvendo resistência à insulina. Tudo isso agrava ainda mais o risco de doença renal. A ciência já deixou isso claro com um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology, que acompanhou milhares de adultos por mais de uma década. Esse estudo concluiu que pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite tinham uma perda acelerada da função renal, mesmo que não tivessem pressão alta ou diabetes. E o mais curioso é que o dano renal acontece em silêncio, sem dor, sem febre, sem alteração perceptível, até que os exames mostram a verdade. E aí eu te pergunto, como está a sua rotina de sono? Você consegue dormir de 7 a 9 horas por noite? Ou vive dormindo tarde, acordando cedo e dizendo, é só hoje? Esses hábitos estão custando caro. E quem paga a conta são seus rins. Já tive um paciente jovem, empresário, super produtivo, que dormia 4 horas por noite porque dizia que sono é perda de tempo. E isso não foi só com ele. Pacientes que acompanho e que adotaram rotinas saudáveis de sono relatam melhorias significativas nos exames renais em poucos meses. Então deixa eu te perguntar com sinceridade. O que te impede de dormir bem? É falta de tempo, ansiedade, distração? E mais importante, o que você está esperando para mudar isso? Se você quer cuidar dos seus rins, comece esta noite. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Crie um ambiente escuro, silencioso e confortável. Evite cafeína depois das 18 horas. Estabeleça um horário fixo para dormir. E respeite esse horário como se fosse um compromisso com sua vida, porque é exatamente isso que ele é. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. Seus rins, silenciosos como são, dependem desse momento para se regenerar, filtrar com eficiência e manter você longe da diálise. O descanso que você se nega hoje, seu corpo vai cobrar amanhã. E quando ele cobrar, pode ser que já seja tarde demais. Você pode começar hoje, pode transformar suas noites e com isso proteger seus dias. Porque enquanto você dorme, seus rins trabalham. Mas se você não deixa eles descansarem, uma hora eles param. Pense nisso.
Tem gente que diz que beber um pouquinho todos os dias faz bem para o coração. Outros afirmam que uma dose à noite ajuda a relaxar, a dormir melhor. Que você já deve ter ouvido aquela famosa frase: tudo em excesso faz mal, mas em moderação não tem problema. Só que quando a gente fala sobre o impacto do álcool nos rins, essa ideia precisa ser revista com seriedade. Porque o que parece ser apenas um hábito social ou uma forma de descompressão, na prática, pode estar encurtando silenciosamente a vida útil dos seus rins. A maioria das pessoas subestima completamente o que uma bebida alcoólica faz dentro do corpo. Enquanto o fígado é sempre lembrado, os rins ficam em segundo plano, mas deveriam estar em destaque. Quando você consome álcool, seu corpo entra em um processo de desidratação. O etanol inibe a liberação do hormônio antidiurético, fazendo com que você urine mais e perca água, minerais e eletrólitos. Isso faz com que seus rins tenham que trabalhar duro demais para tentar manter o equilíbrio. E quando isso acontece repetidamente, o dano vai se acumulando. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já acordou com a boca seca, dor de cabeça, urina escura depois de beber? Isso é o seu corpo gritando que está desidratado. Mesmo assim, muita gente repete esse ciclo várias vezes por semana, achando que está tudo bem, que não é nada demais. Mas o álcool corrói aos poucos, principalmente quando combinado com má alimentação, anti-inflamatórios ou tabagismo. Um estudo publicado na revista Kidney International mostrou que pessoas que consomem mais de 4 doses por dia têm risco maior de desenvolver doença renal crônica. E isso sem contar o impacto do álcool sobre a pressão arterial. Beber em excesso contribui diretamente para picos hipertensivos. Como a hipertensão é a segunda maior causa de insuficiência renal, temos aí uma dupla perigosa. Eu quero te fazer uma pergunta agora, e quero que você responda com honestidade. Nem para mim, mas para você mesmo. Quantas doses você costuma consumir por dia? E mais, você sabe o que é considerado uma dose padrão? Muita gente diz, bebo só uma taça de vinho, mas na verdade, a taça tem o dobro do volume padrão. Ou então dizem, só uma cervejinha, mas tomam 3 latas. O limite considerado seguro, e mesmo assim discutível, é de no máximo 2 drinks por dia para homens e 1 para mulheres. E se você tem mais de 65 anos, esse limite cai para 1 drink no máximo. E nem estamos falando de pessoas que bebem em excesso todos os dias. Estou falando do consumo social, do beber para relaxar, do é só no fim de semana. Porque é aí que está a armadilha. A constância silenciosa que vai minando sua saúde sem você perceber. Já tive um paciente que me dizia com orgulho: doutor, eu bebo só aos sábados, mas aí eu aproveito. E ele realmente aproveitava. 5 ou 6 doses em uma noite. Com o tempo começou a apresentar alterações nos exames de creatinina, pressão instável, cansaço e inchaço nas pernas. E sabe qual foi o diagnóstico? Doença renal crônica em estágio 3. Ele ficou em choque. Mas como se eu sou saudável? E eu respondi, você era saudável, até os hábitos acumulados te alcançarem. E o álcool não anda sozinho. Ele abre espaço para outros comportamentos perigosos. Sono ruim, alimentação desregrada, uso de remédios para ressaca, desidratação contínua. Tudo isso forma uma tempestade perfeita para seus rins entrarem em colapso. E se você acha que isso não acontece com pessoas famosas, eu te dou um exemplo trágico. A cantora Amy Winehouse, que teve problemas públicos com álcool e outras substâncias, já apresentava sinais graves de insuficiência orgânica antes de falecer. E entre os órgãos mais comprometidos estavam os rins. Sua saúde desabou bem antes da carreira acabar. O talento permaneceu, mas o corpo não aguentou. Agora deixa eu te propor uma reflexão simples. Será que vale a pena? Será que aquele relaxamento momentâneo justifica o risco de passar anos preso a uma máquina de hemodiálise? Será que o prazer da bebida compensa a dor de ver a função dos seus rins despencando? Eu sei que parar completamente pode parecer radical. Então comece pequeno. Que tal fazer um desafio de 21 dias sem álcool? Observe seu sono, seu humor, sua energia, até mesmo sua pele. E quando os resultados vierem, porque eles virão,
talvez você mesmo perceba que não precisa mais do álcool como válvula de escape. Porque saúde de verdade não vem no copo, nem na garrafa. Vem das escolhas que você faz todos os dias quando ninguém está olhando. Seus rins trabalham em silêncio por você, mas uma hora, se não forem cuidados, eles também se calam. E aí pode ser tarde demais. Pense nisso antes da próxima dose, porque talvez o que você chama de um momento de prazer esteja, na verdade, sendo o gatilho de uma jornada de dor que você ainda não enxergou e que ainda dá tempo de evitar. A verdade mais importante que você precisa levar com você é que a saúde dos seus rins depende muito mais das suas escolhas diárias do que de fatores genéticos ou da sorte.